Bom dia, aqui é o Alex Biagi e hoje eu quero conversar com você sobre duas coisas. Deixa eu até ver aqui porque eu anotei. Uma delas é como usar o Keep como uma área de transferência rápida. Eu fiz um vídeo anterior explicando como que você faz para usar um esquema de transferência rápida entre o seu celular e o seu computador por meio do AirDroid. Mas aí ficou meio assim porque aquilo ali só transfere a parte de arquivos. E hoje o que eu vou te passar é como você fazer uma transferência de um link, por exemplo. Eu vou te explicar como aconteceu comigo. E a outra ideia é quando você precisa, qual que é a parte e a prioridade, na realidade, de você fazer processamento de papéis. Então, como que você decide se aquele papel que você pegou na mão, aquilo precisa ser processado naquela hora ou se não precisa ser processado naquela hora. Então vamos lá. A ideia do Keep é a seguinte. Ontem eu estava fazendo umas pesquisas e eu fiz uma pesquisa no computador. E aí gerou um link. Eu tinha um link lá que tinha uma imagem de um projeto que eu queria. Na realidade, eu estou estudando. Não sei se você entende, se você não entende, mas tudo bem. É um componente eletrônico que chama transistor, ou TBJ, alguma coisa assim, ou é transistor e TBJ é a mesma coisa, é transistor de base de junção, ou transistor, que é a mesma coisa. E aí eu estou estudando muito essa parte, porque isso aí é um componente muito importante na eletrônica. E como eu mexo nessa parte de amplificador de áudio e tal, eu estava estudando como ele funciona, tá uma dúvida enorme na minha cabeça, então eu tenho muitas anotações feitas, eu estou usando para estudar esse componente eletrônico, o favoritos do navegador de internet, então eu abri uma pasta no favoritos e tudo relacionado a isso aí, eu vou e coloco lá. É uma ideia que eu já venho passando para você há um tempo, que eu fiz vídeos anteriores falando que quando é um projeto que você está trabalhando nele diariamente, você pode sim adicionar uma pasta ali na sua barra de favoritos e aí você colocar todos os links que estão relacionados a esse projeto nessa pasta dentro do seu favoritos no navegador. Depois que você acabar de estudar e tudo, você vai dar uma limpada naquilo, você vai tirar o que é interessante e o que você já aprendeu, já não precisa de ter mais aquela referência ali, e depois você abre um documento no Drive e aí você joga tudo ali dentro, tudo dentro do documento do Drive, para manter como material de referência ou então, sei lá, como um arquivo, uma coisa que você não vai usar a longo prazo. Então, material de referência é algo que você vai usar breve, assim. E o arquivo é algo que você já concluiu e que você quer guardar aquilo por algum motivo. Então, eu defino essas duas partes. Eu defino um como material de referência, que é um negócio que ainda você usa, não com tanta frequência. Vamos supor, uma coisa que... Declaração de imposto de renda, por exemplo. É algo que você usa todos os anos. Então, ele é um material de referência da sua casa. Mas ele não é um arquivo, porque todos os anos você volta nele para fazer a declaração do seu imposto de renda. E aí eu fiz uma pesquisa e achei uma imagem. Aí eu tinha que pegar esse link que estava no meu computador e tinha que passar para o iPad. Eu tinha que passar para ele, para lá no iPad eu fazer os cálculos e ver o que eu estava errando naquilo ali, o que estava bom, o que não estava, o que dava para montar o projeto, o que não dava, e por que estava funcionando, por que não dava. Eu tinha que acessar aquele link de alguma forma. E o link era grande, não dava para eu... Não era alguma coisa, sei lá, igual o formuladotempo.com.br. Era alguma coisa... E tinha um monte de escrito lá para frente, um monte de caractere especial. Eu ia demorar muito para digitar aquilo. Foi onde surgiu a ideia. Eu fui lá, lembra que eu deixo o Google Keep como sendo um ícone na minha barra de favoritos ali no navegador. E aí eu fui lá, cliquei no ícone do Google Keep. Eu tenho sincronizado o Keep do celular e do iPad com o mesmo e-mail. Então o que eu digito no computador, que também está com o mesmo e-mail, vai para o celular e vai para o iPad. E foi assim que eu fiz. Eu copiei o link, então, da imagem que eu precisava, colei numa nota dentro do Keep e aí eu abri o iPad, a hora que ele fez a sincronia já estava para mim aquele link ali, eu cliquei e fiz a abertura daquele link. Bom, então a primeira ideia é essa, quando você precisa de transferir alguma coisa que dá para você copiar assim, alguma coisa mais rápida, que não seja um arquivo, você pode sim usar o Keep, que é muito mais fácil do que você ir lá fazer sincronia com o AirDroid, que é muito mais complicado, e você teria que criar na realidade um arquivo para esse arquivo você colocar alguma coisa lá dentro. Então, a forma mais fácil para você fazer uma forma de transferência rápida que não seja arquivo, pelo Keep é muito mais fácil do que pelo AirDroid. E aí a outra coisa é a seguinte, é sobre papéis. Então tem papéis que você pega na mão, inclusive na minha mesa hoje, como é uma terça-feira, acumulou algumas coisas, está acontecendo muita coisa assim ao mesmo tempo, e aí acumulou mudança de plano de saúde, cartas lá do terreno que a gente que comprou lá e um monte de coisa e acaba rolando um monte de papel e anotação e vai, reunião. A gente já tinha reunião aqui desse condomínio, tem reunião agora do outro condomínio lá. Aí, condomínio para pagar e vai juntando um monte de papel. E qual que é a técnica que você usa quando você pega esses papéis na mão?
E você decide, inclusive tem um dos papéis, não dá para colocar como débito automático, que é o novo plano de saúde. Eu ia colocar, mas eles cortaram um convênio com o banco que a gente tem. Então esse papel vai chegar na minha mão todos os dias. E aí o critério que eu uso é o seguinte, eu pego os papéis e analiso. Eu olho e falo assim, esse papel precisa de alguma ação? Se esse papel precisa de ação, ok, eu tenho que resolver naquele dia, nem se for colocar um lembrete na agenda, ó, tal dia eu tenho que pagar tal boleto. Agora, se ele não requer uma ação, o que você pode fazer? Você pode deixar lá numa pilha por enquanto e vai executando as coisas que você tem que agir. E aí, a hora que sobrar um tempinho, você vai lá e processa aqueles papéis que estão ali em cima da mesa. Então a ideia é exatamente essa. A definição é, você se pergunta se aquele papel requer ação. Se requer ação, você já tem que executar, ou então você coloca numa agenda para um lembrete futuro. Ou então você já executa logo. Então a ideia é para selecionar os papéis que há uma necessidade de você processar na hora ou não. A pergunta é, exige ação? Se exige ação, se é um boleto, se é alguma coisa que tem para pagar, ok, você tem que fazer aquilo. Se não, se é um material de referência, alguma coisa que talvez você vai pegar aquilo ali, às vezes você anota um telefone de alguém, sei lá, uma pessoa que faz uma cerca, que vai capinar um quintal, alguma coisa assim relacionada, aí beleza, tem o telefone dele, ou então do próprio síndico do condomínio, você anota aquilo ali e às vezes você nem vai usar. Então, é até melhor que você deixe ali um pouquinho sem processar, que você não perde o tempo de processamento, e quando você precisar, se você precisar, você tem ali no papel. Mas claro que depois de um dia, depois de um tempo, sei lá, que a hora que sobrar um tempinho, automaticamente você vai processar aquilo ali para não ficar aquele monte de papel na sua mesa. Bom, a ideia do vídeo de hoje é essa, é sobre como você fazer uma área de transferência rápida no Keep por texto. Essa parte de texto no Keep é muito bom, arquivo não dá para fazer, mas você pode fazer pelo Android. E a outra ideia é sobre a questão de papel. A pergunta que você tem que fazer sobre o papel que você vai deixar ou não é se exige uma ação. Se exige uma ação, você tem que executar. Se não, você pode deixar ele ali como material de referência, alguma coisa assim. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de qualificar na parte de joinha para cima ou joinha para baixo, da forma que você preferir, para saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Aqui embaixo tem um local para você se inscrever no canal e também tem uma página onde eu estou fazendo uma lista de e-mail de pessoas que estejam mais interessadas nesse tipo de assunto para eu mandar os conteúdos mais exclusivos para você lá por e-mail. É isso aí, um abraço e nos vemos num próximo vídeo.